Boa noite, queridos amigos. Vamos dar início a mais uma palestra. E com isso, nós vamos iniciar com uma música, para depois fazermos a nossa prece. Então, vamos lá. Olha, tudo tem um motivo de ser. Nada existe sem um porquê. Mesmo que não consigas achar, a justiça não falha jamais. E a verdade não tem medo de nós. Note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e que agora não pode evitar. O amor transforma, é só querer se amar. Veja bem, o destino é feito por nós. Somos deuses capazes de tudo alcançar. E você é alma querida demais. Não se entregue, confie na força que traz. A essência do amor está em nós. Sinta, viva. A fé conduz a paz, consolo e paz. Sinta, viva. Note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e que agora não pode evitar. O amor transforma, é só querer se amar. Veja bem, o destino é feito por nós. Somos deuses capazes de tudo alcançar. E você é alma querida demais. Não se entregue, confie na força que traz. A essência do amor está em nós. Sinta, viva. A fé conduz a paz, consolo e paz. Sinta, viva.
Então, amigos, agora embalados por essa canção, possamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mestre amigo, muito obrigado por mais essa oportunidade de estudo, que possamos refletir nas tuas lições tão maravilhosas. Abençoe a todos nós e a todos que necessitam. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, nós começamos então com essa música porque ela vem falando coisas que têm a ver com o nosso tema, que é esquecimento do passado. E ela fala aqui no segundo verso: nada existe sem um porquê, mesmo que não consigas achar. A justiça não falha jamais. Então, amigos, nós vamos ver durante o nosso estudo que esses versos estão assim bem ligados ao nosso tema do esquecimento do passado. Por que que esse esquecimento é necessário para a nossa evolução? E ele continua ali na segunda estrofe: note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e agora não pode evitar. Então, nós vemos que muitas vezes a dor vem, para nos transformar, para nos tornar pessoas melhores, e só através dessa dor é que, infelizmente, compreendemos a necessidade da mudança. E no estrofe final, ele fala que o destino é feito por nós. Então, está nas nossas mãos melhorar, mudar, né? Somos deuses capazes de tudo alcançar, e você é alma querida demais, porque Deus nos ama acima de tudo e nos quer, né? Quer que nós sejamos felizes. Não se entregue nunca, confie na força que traz. Então, realmente, a essência que nós temos dentro de nós, que é a essência do amor, da fé, da força, que pode fazer com que nós nos modifiquemos. Então, vamos para o nosso tema, que é o esquecimento. Já começamos no esquecimento do passado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos. Tem nos dois, a gente vai focar mais no Livro dos Espíritos. Então, a gente vai começar com a pergunta 392. Por que pede o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos nos respondem: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de si passado, ele é mais senhor de si. Quer dizer, desde o momento que o homem esquece, o homem encarnado, nós esquecemos o que fizemos em vidas pretéritas, nós temos a possibilidade de fazer as coisas com mais naturalidade, mais do fundo do nosso coração, sem que essas lembranças nos atrapalhem, ou nos tornando muito orgulhosos pelo que fomos, ou muito sofridos também pelo que fomos, ou deixando renascer em nós aqueles sentimentos ruins que tivemos pelas pessoas que estão encarnadas conosco nesse momento. E aí, seguindo na 393, que é uma pergunta bem grande, primeiro a gente vai tentar entender a pergunta para depois entender a resposta, porque isso também é muito importante, nós precisamos entender bem as perguntas para poder compreender as respostas. E a gente vê a grandeza também do nosso codificador, que foi Kardec, que fez perguntas assim, bem minuciosas para que não restasse nenhuma dúvida. Como pode um homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Então, quer dizer, ele não se lembra, então como é que ele pode ser responsável por isso? E resgatar faltas que ele não lembra? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Quer dizer, tudo questão. Como é que ele pode aproveitar essa experiência de agora, se ele não lembra o porquê que ele está passando por essa experiência?
Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E é assim que ele está sempre a recomeçar. Então, isso aqui é uma afirmativa, dando a pergunta. Realmente, se ele não se lembra por que ele está passando aquilo, né? Cada nova existência é como se fosse a primeira, porque ele não lembra de nada. Aí ele termina perguntando: como conciliar essa questão com a justiça de Deus? Como que a gente vai equilibrar isso aí? E aí os espíritos nos respondem, claro, com uma resposta grande, eram várias perguntas, tinham que ter várias respostas. Então vamos lá, vamos devagarinho. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal, isso com certeza. Cada vez a gente vai aprendendo, aprendendo e vai entendendo o que é bem e o mal. Nessa encarnação mesmo, a gente já tem essa noção. Porque quando a gente chega a uma certa idade, a gente pensa assim: se eu soubesse o que eu sei hoje em dia, eu não agiria dessa forma lá atrás. Por quê? A gente adquiriu a distinção entre o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, toda a sua vida passada se redesenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-los. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Quer dizer, o que é quando entra na sua vida de origem? Qual é a nossa vida de origem? A vida espiritual. Claro que isso não se dá assim. Se desencarnou, já está lembrando. Não, mas aos pouquinhos você vai recordando de algumas vidas pretéritas e vai vendo por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, e o que você ainda tem que fazer para se melhorar. O que você deixou de fazer que precisa ainda fazer. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência, o nosso anjo da guarda, procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das faltas que ele cometeu. E é verdade, podemos dizer que a gente tem uma vaga noção, exatamente por tudo que a gente passa. Aí a gente tem uma pequena noção, né, de exatamente, mais ou menos, de por que a gente está passando por determinadas expiações, né? E ele continua: essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Então, quer dizer, a nossa consciência, aquela vaga noção de que a gente fez, cometeu já aquele erro, não devemos cometer de novo, e os conselhos do nosso anjo protetor, que está ali do nosso lado, nos auxiliando, nos dando bons conselhos para que novamente não caiamos nos mesmos erros. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o meio deles, quer dizer, quando voltar para a espiritualidade. Então, tudo depende de nós, né? Depende de nós, né? Está nas suas mãos, nas nossas mãos, a gente poder galgar mais um degrauzinho nessa nossa encarnação. Aí ele continua, você vê que a resposta é bem grande, até mais. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos,
e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. Então, quer dizer, a gente tem essa intuição do que a gente deve ter feito, né? Deve ter sido numa vida passada, e por que a gente está passando por isso, por que a gente está passando por aquilo. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Aí muitas vezes a gente brinca, né? Ah, eu acho que na outra encarnação eu fui assim, que olha o que eu estou fazendo, a gente não brinca isso. A gente aí está falando realmente uma verdade, não que a gente esteja falando certo, mas a gente está no caminho ali da intuição, a gente acha que a gente, né, foi aquilo, e por isso que a gente está fazendo isso, por isso que a gente tem essas tendências instintivas que a gente tem que exatamente tentar controlar para não agir da mesma forma, cometer os mesmos erros. Aí na 394, ele nos diz assim: nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existe todas as nossas necessidades físicas, as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Também uma pergunta. E essa pergunta aqui, ela tem várias perguntas, né? Vamos entender. Então, ele está perguntando se nos mundos mais felizes, os homens que lá estão encarnados compreendem, né, que são mais felizes que nós. Aí ele continua: a felicidade em geral é relativa. Sentimos-no por comparação com um estado menos feliz. Quer dizer, todos passamos por uma felicidade relativa. Como, em suma, alguns desse mundo, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição, os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento a seu modo. Quer dizer, todos vão ter os seus motivos, os seus problemas, seja em qual mundo estejam encarnados. Entre nós, o rico, ainda que não sofra angústias das necessidades materiais como o pobre, não está menos sujeito a tribulações que lhe amarguram a vida. Claro, porque se ele não vai sofrer as penúrias das faltas materiais, ele, por exemplo, pode sofrer as penúrias da falta de carinho, da falta de confiança, da falta de amigos, quer dizer, vai ter seus sofrimentos também, não importa a quantidade de dinheiro que ele tenha no banco, né? Ora, pergunto, se na sua posição os habitantes desses mundos mais felizes não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para a comparação. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Será que esses espíritos que estão nesses mundos aí melhores, eles também não vão ficar infelizes porque eles não lembram das encarnações em mundos inferiores? Então, vamos ver a resposta dos espíritos. A isto é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundos entre aqueles de que falas, em que os habitantes, situados, como dizem, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos às grandes desgostos e mesmo à infelicidade. Então, quer dizer, tem mundos que não são tão elevados assim, né? Se a gente for ver lá no Evangelho, tem a classificação dos mundos, né? O nosso é um mundo de provas e expiações, logo depois vem o de regeneração, né? Logo depois vem os felizes, depois os celestes. Então, existem mundos em que essa felicidade não é tão grande como a gente pode achar. Existe uma infelicidade relativa. Nesses mundos, estes não apreciam a sua felicidade pelo fato mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não apreciam como os homens, o fazem como espíritos, quer dizer, eles têm uma visão espiritual diferente da nossa. Já que nós estamos no planeta de provas e expiações, nós estamos muito ligados à matéria. Então, a gente não tem a mesma percepção
de que um espírito que esteja num mundo mais evoluído, onde a influência da matéria seja tão grande quanto a nós, aqui no nosso mundo. E aí os espíritos continuam. Não há no esquecimento dessas existências passadas, sobretudo quando foram penosas, alguma coisa de providencial onde se revela a sabedoria divina? Não é bom, traduzindo, que eles realmente esqueçam? Não é bom realmente que nós esqueçamos vidas penosas? Assim como nós não gostamos de lembrar coisas complicadas que aconteceram na nossa atual encarnação, não parece que aquilo fica lá escondidinho na nossa memória? Isso não é bom para nós, para que a gente possa seguir em frente? Os espíritos continuam. É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes não passa de um sonho mau, ó, tem que ficar como se fosse um sonho mau, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades presentes não seriam agravadas pela recordação de tudo aquilo que se tivesse suportado? Então, gente, realmente, é, se a gente estiver num mundo superior, inferior, se a gente ficar lembrando, né, aquilo que nos fez sofrer, não vai ser muito mais penoso? Ou os nossos erros e que nos está fazendo sofrer hoje em dia não será muito mais penoso? Olha a dádiva do esquecimento que Deus nos deu. E ele termina. Concluamos, portanto, que tudo quanto Deus faz é bem feito, e que não nos cabe criticar as suas obras e dizer como ele deveria ter regulado o universo. Olha só que resposta. Realmente, tudo que Deus faz é bem feito, e nós somos muito pequenos para ficar criticando isso, criticando aquilo. A gente tem que entender nisso tudo a grande sabedoria divina, né? A grande justiça divina que nos faz esquecer, que nos dá a dádiva do esquecimento do passado, para que possamos construir do zero, tendo uma vaga intuição, mas esquecendo realmente aqueles nossos erros, para nos tornarmos pessoas melhores, homens de bem, como diz no Evangelho, né? E ele continua. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios, e esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Imagina você se lembrar que aquele amigo que está ali com você, numa encarnação passada, você o matou, ele matou você, olha só, ou ele traiu, ou você o traiu, um familiar seu, olha como seria penoso, né? E os espíritos continuam. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Pois é, como a gente não tem muito do que se orgulhar do passado, é muito bom que ele fique esquecido. É o que ele quis dizer aqui, e é a grande verdade. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que nele se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Então, nesses mundos mais superiores, as pessoas, os espíritos recordam, porque as existências anteriores não têm nada de penosas. Enquanto nós, ainda espíritos imperfeitos, é bom que realmente esqueçamos do nosso passado, que não tem nada a que nos trazer muito orgulho, né? Muito pelo contrário. Quanto à passagem que se possa ter tido por mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é, como dissemos, do que um sonho mau, ficou lá atrás. Lá atrás. A gente pode até dizer que comparar, né, essas passagens nos mundos muito inferiores com as recordações que a gente tem da infância, que são muito poucas.
praticamente não nos lembramos de nada, né? É um sonho que foi lá atrás. E fechando aqui agora, já caminhando para o nosso encerramento, para não nos delongarmos muito, vou fixar aqui o que diz a 394, fazer um resuminho da 394, que diz o seguinte: a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos intensamente. Em outros, nos exaltaria o orgulho, entravando em consequência o livre-arbítrio. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário. E basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Então, amigos, muito bom que nos esquecemos. Deus nos dá essa dádiva e nos deu o necessário, que é a nossa consciência e as nossas tendências, para que através do aviso da consciência, análise das nossas tendências, possamos nos controlar e nos melhorar cada vez mais, né? E aí, agora encerrando mesmo, a gente vai trazer uma mensagem aqui de Joana de Ângeles, e logo depois nós vamos apresentar mais uma música para a gente fazer a nossa prece final. Joana, então, nos diz, está lá no livro Dimensões da Verdade, capítulo 11. Por que esqueci? Se a ignorância quanto ao mal que te hajam feito, eles ou os teus familiares, te sente incapaz de fitá-los, entendê-los, ajudá-los e amá-los, oferecendo-lhes compreensão e simpatia, como te portarias se na filha revel identificasses antiga companheira que o adultério arrastou? No irmão consanguíneo, o destruidor do antigo ninho de venturas que o tempo não consumiu? No pai ou mãe? No filho ou no outro parente? O arquiteto da tua ruína ou vítima da sua sandice? Como nós nos comportaríamos? Então, amigos, nós vemos a grandeza da sabedoria divina, da justiça divina, que nos dá a dádiva do esquecimento do passado para que possamos evoluir com mais tranquilidade, né? Galgando mais um degrauzinho na nossa jornada evolutiva. E agora, encerrando, nós vamos terminar com uma outra música que fala exatamente, né, da importância da gente crer na nossa vida, na nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E aqui em vermelhinho ele fala, além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão, quer dizer, a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E no último trechinho, lá embaixo em amarelo, ele diz, os mundos refletem sentido na criação, a morte, a viagem, caminho, continuação, porque continuamos sempre. E temos muitas moradas, né, muitos planetas, por isso eu coloquei essa figura aqui do universo, há muitas moradas na casa de meu Pai, como nos disse Jesus, né? Muitos mundos superiores que, quando evoluirmos, iremos para lá, né? Para termos um pouco mais de alegria, de felicidade, mas que tenhamos certeza que ainda podemos ser muito felizes aqui na Terra, aceitando, compreendendo, tendo fé, confiança, agradecendo essa doutrina maravilhosa que tanto conhecimento nos traz para que possamos compreender tudo o que acontece conosco, tudo que será do nosso futuro e que o futuro está nas nossas mãos. Então vamos ouvir a música, logo depois faremos a nossa prece.
no espaço, planetas, estrelas, constelações, moradas, estradas, múltiplas direções, um olhar perdido na imensidão do céu. A mensagem, o aviso, retiram da morte o véu. Além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. Além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. Liberdade acima dos 5 sentidos, limites mais tênues pro homem que se quer imortal. Os mundos refletem sentido na criação. A morte, a viagem, caminho, continuação. Além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. Em outra dimensão, em outra dimensão. Além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão. além do sonho, além da imaginação, a vida existe em outra dimensão.
em outra dimensão, em outra dimensão, em outra dimensão. Então, queridos amigos, vamos dizer assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de estudo desta noite. Continua a nos abençoar, nos envolver, envolvendo também a toda a humanidade para que haja paz nos corações. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Que Jesus esteja conosco.